Salve, galera! Aqui é o professor André Panza do canal Enem Outras Histórias, passando para mais uma aula de Revolução Industrial através das imagens. Vamos lá. Bom, a primeira imagem, eu faço aqui uma comparação, tá certo? Só para a gente entender o que foi a Revolução Industrial. Aqui à esquerda, eu tenho a imagem da produção familiar, tá certo? Produção familiar de sapatos. Ok? E você imagina, tem o artesão, né, o cara que constrói os sapatos, você tem aqui as ferramentas, aqui em cima, tem as formas, né? Você tem as ferramentas aqui no chão também, e você tem o sapateiro, né, produzindo material. Aqui você tem uma outra pessoa, possivelmente seu filho, porque eram manufaturas eh, familiares, né? Eram grupos familiares. E aqui possivelmente é um filho, um parente que faz uma outra parte do trabalho. E em terceiro, você tem aqui um menino, em geral era o mais novo, que fazia isso num sistema familiar, que era um trabalho não tão de detalhe. Aqui ele está engraxando, aqui limpando a bota já feita. Olha a outra aqui no chão, tá certo? Então é um sistema produtivo bem simples e não era uma produção em escala grande, certo? Era coisa pessoal, né? Bom, isso aqui antes da Revolução Industrial. Após a Revolução Industrial, né, com o advento das máquinas, você tem questões que vão acontecer na Revolução Industrial, que é o aumento populacional, e a Inglaterra é um país, de todos os países do continente europeu, é o país que vai ter as condições mais propícias a desenvolver a sua era industrial, certo? E tanto financeiramente quanto tecnologicamente. E aqui na Inglaterra, lá na Inglaterra, a gente vai ver acontecer o seguinte: é, você tem uma migração desse trabalho familiar para o trabalho em grande escala, né, para a produção em larga escala. Aqui eu já vejo, ó, uma série de jovens trabalhando uma produção em grande escala. Você vê que, o que parece, eu não consegui identificar a foto, mas parece eixo de alguma máquina. Porque existiam fábricas de máquinas, né, galera? Então, e é uma linha de produção. Que veio com a segunda fase da Revolução Industrial, tá certo? A segunda fase da Revolução Industrial, o Henry Ford, né, com a sua linha de produção de carros, ele vai inaugurar o Fordismo, tá certo? Que era a linha de produção eh, dos produtos. E aí que ele ganhava tempo, diminuía o custo e aumentava o seu lucro, tá certo? Esses caras não moscavam, né? Não perdiam tempo. Então, imagina, eu saio do trabalho familiar e venho para um trabalho em larga escala, tá certo? Você tem a produção em larga escala. Vai matar completamente esse trabalho aqui, ó. Esses caras aqui, que não vão ter mais frente de trabalho, vão acabar migrando para quem? Para o operariado que vai trabalhar dentro das indústrias, certo? Quem não se adapta não vai ter o que fazer na Inglaterra, certo? Essa é uma situação. Bom, com o advento das máquinas, com o advento das máquinas, e vários tipos de máquinas vão ajudar a aumentar a produção e aumentar o lucro do dono da empresa. Com isso, vai diminuir o número de funcionários, enfim. Havia esse operariado que nasce, esse operariado que nasce saindo do trabalho familiar e passando para um operariado de chão de indústria. Esse operariado, essa classe que nasce, ela vai ter no início da Revolução Industrial uma situação de penúria, né? Eles recebem simplesmente para viver. Eles não têm um lucro, não tem aqui o cara ficava com o lucro da sua produção. Aqui não, certo? Aqui não.
Aqui ele vai trabalhar e vai receber um salário. Seu trabalho vale um salário, que era irrisório, só para ele sobreviver e voltar no dia seguinte para trabalhar, tá certo? Então as condições de trabalho eram péssimas. Se as condições de trabalho eram péssimas, ele recebia mal. Imagina os bairros operários, como não eram. Os bairros operários não tinham água encanada, não tinham esgoto, ratos andavam pelas casas, tá certo? Doenças se proliferavam absurdamente, tá certo? Então, surgiu um cara em 1810, Ned Ludd. Ned Ludd, ele se revolta contra as máquinas e ele ele acaba sendo líder de uma revolta que vai se chamar o ludismo, certo? Os ludistas, coisas nesse sentido. E aí, qual é a ideia de Ned Ludd? É quebrar as máquinas, promover o quebra-quebra das máquinas. E aí, porque, segundo ele, a razão da penúria em que viviam os operários tinha a ver com as máquinas. E vai ter um grupo de pessoas que vai atrás dele e vão promover o quebra-quebra das máquinas. Então, essa imagem mostra a figura do Ned Ludd aqui, né? Incitando o povo, né, a ir quebrar as máquinas, né? Destruir as máquinas. Aqui é uma outra imagem também, é mais comedida, mas os caras estão, ó, com um porrete quebrando máquinas também, tá certo? É, Esse movimento vai ser duramente reprimido, tá certo? Porque, lembrando, naquele momento não tinha lei trabalhista, não havia salário mínimo, não havia jornada de trabalho regulamentar, não havia nada que pudesse favorecer o empregado, tá certo? Era tudo a favor do empregador. E esses caras vão ser duramente reprimidos. E tem mais gente de fora querendo trabalhar, vai substituir essas pessoas no local de trabalho, tá certo? Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo para o canal. Espero que tenham gostado. Gostou, compartilha, se inscreve no canal. Grande abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu!